Nessa série de vídeos que fiz até agora, falando sobre o diabo, a origem do diabo, eu mostrei a minha visão sobre o tema, discorrendo pelas Escrituras, pelo Velho Testamento, e mostrando de forma muito simples, clara e objetiva a construção do mesmo, desse ser mítico que, ao longo dos séculos, e principalmente por conta da criação persa, que é absorvida pelo judaísmo e, consequentemente, pelo cristianismo e pelo islamismo, pois no Ocidente e no Oriente, né, próximo, que o diabo ganhou essa forma medonha, bizarra, porque na antiguidade os deuses faziam tanto o bem como o mal, como está lá em Isaías 45:7. E se você tem interesse em entender mais sobre o assunto, o YouTube tem bons canais de história, onde fala sobre cosmogonia, que trata da criação segundo cada país. Tipo, o Egito tinha sua cosmogonia, a Síria tinha sua cosmogonia, os persas tinham a sua, os chineses, todos os povos antigos tinham a sua cosmogonia, assim como os gregos, assim como os romanos, dos quais os cristãos absorvem muitas teorias e mitos da antiguidade. Agora, o que a neurociência, o que a ciência poderia nos mostrar? Não sobre a origem do diabo, porque a ciência ela procura trabalhar com a busca de evidências. E aos que não são favoráveis e os que não amam a ciência, porque ela não tem resposta para tudo, mas o que faz a ciência ser ciência é a busca das respostas. Surge uma pergunta e ela vai atrás de respostas coerentes que se possa comprovar. E como Deus e o diabo estão para a metafísica, não se tem comprovação científica dos fatos, vai além do que se pode imaginar, do que se pode constatar, e se busca uma explicação para tais acontecimentos, tanto quanto a explicação do bem, quanto a explicação do mal. E a ciência e a neurociência especificamente, ela tem respostas significativas e extremamente avançadas, apesar de ser relativamente uma ciência, um ramo da ciência relativamente nova, né? Porque busca o entendimento através tanto do sistema nervoso quanto do entendimento do cérebro. E o que tanto a neurociência tenta explicar não é a origem nenhum de um deus ou de deuses ou do diabo, mas do surgimento do que é conhecido entre nós sapiens, e é o último até então, a parte mais evoluída do nosso cérebro, que é o neocórtex, é onde está essa área do cérebro onde se busca esses sentidos para a explicação de muitas coisas que para nós jogamos na caixinha ou no quartinho, prefiro dizer no quartinho do mistério ou do inexplicável. E quando não se tem explicação para o tal,
agimos de forma muito perversa, ao meu ver, que é dizer que tem que ser explicado pela fé. E como muitos não conseguem atingir esse nível de entendimento, os tais são taxados de pessoas sem fé. O que a religião faz é muito desumano, muito desonesto. Você não tem explicação para aquilo, se tem explicação teologicamente, porque com a teologia você pode fazer basicamente o que quiser. Com teologia você pode explicar basicamente o que quiser. Os caras veem diabo naquela serpente de Gênesis, que é cosmogonia. Gênesis 1 e 2 é uma cosmogonia, é um mito da criação da terra de Jerusalém. Aconselho você procurar isso e entender mais o que significa a cosmogonia. Mas a neurociência ela dá a explicação da evolução do nosso cérebro. Porque quando nós chegamos a ter o cérebro, esse agregado, né, esse puxadinho, é onde o homem começa a ter a busca e esse entendimento e a aplicação para as coisas que acontecem de formas que são inexplicáveis. O cérebro, o neocórtex, ele dá essa explicação, ele tenta dar essa explicação do bem e do mal, de deuses, enfim. É através do neocórtex que temos essas experiências com aquilo que é metafísico, com aquilo que é de forma sobrenatural, aquilo que não se é tangível, aquilo que não se pode pegar. Antônio Damasio diz que é um aleijãozinho, né? que nós temos, que através desse aleijão, porque da espécie animal, nós, os sapiens, fomos os que mais conseguimos nos adaptar melhor a todos os ambientes. Você vê que o homem ele habita de uma terra deserta a outro extremo, que é como nos polos, nas terras frias, onde temperaturas chegam a 40, 50, em alguns casos extremos 60, 70 graus abaixo de zero. A presença humana ali estará. O outro animal que conseguiu se estabelecer em praticamente todos os ambientes do planeta Terra foi a formiga. Mas a formiga ela precisou ter várias espécies para se adequar aos demais ambientes. Nós vamos usar a expressão, com esse aleijão, que é o neocórtex, nós começamos agora, é daí onde surgem todas as emoções, onde vão surgir todos os sentimentos. E para você ter uma noção rápida do que eu estou tentando dizer, é que das espécies que nós temos no planeta, a única que tem grande problema, eu acho que é a única que tem problema em relação à sua própria existência, somos nós, os sapiens. Temos questões de para onde vamos, de onde viemos, o que temos que fazer. Isso é lógico que uma parcela da sociedade, nem todos. Tem gente que não tem tempo nem para isso, porque só tem tempo para trabalhar quando o sol ainda nem se levantou e trabalha até à noite. Não tem tempo para pensar nisso. Mas nós, depois do aparecimento do neocórtex, nós temos a mente se expandiu e começou a questionar. Você vê que das espécies só nós. Você vê que uma girafa nasce sabendo o que ela tem que fazer a vida toda. Você vê que um peixe nasce sabendo o que vai fazer o resto da vida. Você vê um milho, uma espiga de milho. Se você tirar uma sementinha de milho, e aqui eu estou falando de uma espécie vegetal, se você colocar lá, enfiar ela na terra, ela vai dar milho da mesma espécie. Então as abelhas, elas sabem o que vão fazer, está na sua evolução e na sua genética. Você pega
Um porco, ele sabe o que vai fazer. Você pega, tem espécies de peixes que saem lá dos rios, entram no oceano e depois eles fazem aquele retorno todo de novo para reproduzirem e morrerem. Vocês pegam a tartaruga, ela vai em algumas praias, ela deposita os seus ovos e ali elas nascem, naturalmente voltam para o mar e depois, na fase adulta, voltam para fazer o mesmo ciclo. Nas espécies animais, todos sabem o que vão fazer. Nós, depois do neocórtex, nós ficamos com isso, não sabemos o que temos que fazer. Porque todas as outras espécies de mamíferos, de vertebrados, vocês sabem o que vão fazer. O leão sabe o que vai fazer, a hiena sabe o que vai fazer, o porco sabe o que vai fazer, tudo sabe, todos sabem o que vão fazer. Mas em nós, como nós evoluímos e temos o neocórtex, esse puxadinho, esse último puxadinho na evolução da espécie humana, nos permitiu ter toda essa construção que nós temos hoje, busca dessas respostas que não são tão simples de dar.